No final do século XIX, existiam dois Brasis. Um era o Brasil do litoral, das cidades que se modernizava, da recém-proclamada República com suas novas leis e sua bandeira. O outro era um Brasil profundo, arcaico e esquecido. Um Brasil de secas, fome, latifúndios e uma fé inabalável. No coração deste segundo Brasil, no sertão da Bahia, um homem reuniria milhares de deserdados para construir uma utopia. E a nova República, que não conseguia entender esse Brasil profundo, responderia com a força de seus canhões. Esta não é apenas a história de uma batalha, é a história do confronto sangrento entre dois Brasis que não falavam a mesma língua. Esta é a história da Guerra de Canudos. Para entender Canudos, é preciso entender o sertão. Era uma terra sem lei e sem Estado. A única autoridade era a do coronel, o grande fazendeiro que controlava a terra, os empregos e a política local. A vida era marcada pelo ciclo brutal das secas, que traziam a fome e a miséria. Em 1888, a abolição da escravatura libertou milhares, mas os jogou em uma sociedade que não lhes oferecia terra nem oportunidade. Em 1889, a proclamação da República derrubou o imperador, uma figura distante que, para o sertanejo, representava uma ordem divina. A República, com suas novas leis como o casamento civil e a cobrança de impostos, era vista como uma criação do anticristo, algo profano e ilegítimo. Nesse vácuo de poder terreno e espiritual, o povo do sertão se apegava ao misticismo. Era um terreno fértil para o surgimento de líderes messiânicos. Homens que prometiam não uma vida melhor na terra, que parecia impossível, mas a salvação no reino dos céus. Foi nesse cenário que surgiu Antônio Vicente Mendes Maciel. Nascido no Ceará, ele era um homem letrado, que após uma série de tragédias pessoais, incluindo ser abandonado pela esposa, passou a vagar pelo sertão como um peregrino. Ele não era um padre, era um pregador leigo, com um conhecimento profundo da Bíblia e um discurso que misturava conselhos morais com profecias apocalípticas. Ele ganhou o apelido de Antônio Conselheiro. Por mais de 20 anos, ele andou pelo sertão, de vilarejo em vilarejo, ajudando a restaurar igrejas, consertar cemitérios e, mais importante, oferecendo uma mensagem de esperança. Ele falava de um juízo final que estava próximo, de um reino de justiça onde os humildes seriam exaltados. Sua figura carismática e sua mensagem de redenção atraíram uma multidão de seguidores. Eram os despossuídos, os esquecidos pelo Brasil oficial, camponeses sem terra, ex-escravos, pequenos proprietários arruinados pela seca e jagunços. Para eles, o conselheiro não era apenas um líder, era um profeta, um santo. Cansado de peregrinar, em 1893, Conselheiro e seus seguidores se estabeleceram em uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris. Ele batizou o lugar de Belo Monte. Em pouco tempo, o arraial, que ficou conhecido como Canudos, explodiu em tamanho. Milhares de pessoas de todo o Nordeste viajaram para lá, e em menos de 4 anos, Canudos se tornou um dos maiores centros populacionais da Bahia, com mais de 25 mil habitantes. A sociedade de Canudos era uma afronta à ordem vigente. Lá, a terra era de todos, o trabalho era comunitário, e não se pagavam os impostos da República. A única lei era a Palavra de Deus, interpretada por Antônio Conselheiro. Essa utopia sertaneja representava uma ameaça tripla para os poderes da época. Para os coronéis, era uma ameaça econômica, pois perdiam mão de obra barata para o arraial. Para a Igreja Católica, era uma ameaça religiosa, um culto herético liderado por um leigo, que eles não controlavam. E para a recém-nascida e insegura República, era uma ameaça política, influenciado pelos boatos dos fazendeiros e da Igreja. O governo no Rio de Janeiro passou a acreditar na propaganda de que Canudos era um perigoso foco de monarquistas que queriam derrubar o novo regime. A destruição de Canudos tornou-se uma questão de honra para o exército republicano. A guerra foi travada em 4 expedições. As 2 primeiras, em 1896 e início de 1897, foram lideradas por forças militares da Bahia, subestimando a determinação e o conhecimento do terreno dos sertanejos. As tropas foram humilhantemente derrotadas e forçadas a recuar, deixando para trás armas e munição. A derrota humilhou a República. A terceira expedição foi uma resposta federal, liderada por um dos militares mais famosos e brutais do país, o coronel Moreira César, o Corta-Cabeças. Com mais de 1000 homens e artilharia, ele marchou sobre Canudos em março de 1897, prometendo uma vitória rápida. Em vez disso,
encontrou uma resistência fanática. Moreira César foi morto em combate, e sua coluna foi aniquilada. A notícia da morte do herói republicano causou pânico e histeria em todo o Brasil. A imprensa do Rio de Janeiro clamava por vingança e pela destruição total do Arraial. A quarta e última expedição foi uma operação de guerra em escala massiva. Quase 10.000 soldados de todo o Brasil, sob o comando do general Arthur Oscar, foram enviados com o que havia de mais moderno em armamento, incluindo o temido canhão alemão Krupp, apelidado de A Matadeira. O cerco a Canudos começou em junho de 1897. Foi um massacre metódico. Por meses, o canhão bombardeou o arraial dia e noite, destruindo as igrejas e os casebres, ou os defenses, liderados por figuras como Pajeú e João Abade. Resistiram bravamente, mas a fome, a sede e a superioridade militar do exército eram esmagadoras. A luta se tornou uma caçada de casa em casa, com uma brutalidade sem precedentes. Em 5 de outubro de 1897, após a morte dos 4 últimos defensores, a guerra acabou. Canudos foi completamente incendiada, para que nunca mais fosse habitada. Antônio Conselheiro já estava morto há semanas, vítima de disenteria. Seu corpo foi encontrado, exumado, e sua cabeça foi cortada e levada para Salvador como um troféu macabro, para ser estudada pela ciência da época, que tentava provar que a rebeldia era fruto de uma loucura ou degeneração racial. A história poderia ter sido esquecida, registrada apenas como uma vitória da civilização contra a barbárie. Mas um jornalista e engenheiro que acompanhou a fase final da guerra, chamado Euclides da Cunha, não conseguiu esquecer o que viu. Em 1902, ele publicou uma das obras-primas da literatura brasileira, Os Sertões. Em seu livro, ele não apenas narrou a guerra, mas dissecou a alma do Brasil. Ele mostrou que os habitantes de Canudos não eram monarquistas perigosos, mas o produto de séculos de abandono, miséria e isolamento. Euclides da Cunha denunciou a brutalidade da República e revelou o conflito profundo entre dois Brasis, um Brasil litorâneo e moderno, que se via como europeu, e um Brasil profundo, sertanejo e esquecido, que a nação se recusava a enxergar. Canudos foi, em suas palavras, um crime.